Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, com cada um de vocês nessa manhã, quando nós queremos meditar na palavra de Deus. E nós tomamos hoje o nosso texto do Evangelho como base, mas também olhando os outros textos que foram lidos nessa manhã. Quem de nós já não pediu a Deus, ou até suplicou a Deus, para Ele nos dizer algo, nos dar uma orientação, nos dar uma direção, ou nos dar uma resposta? Talvez diante de uma situação difícil da vida, de saúde, uma mudança talvez, emprego, trabalho, profissão, moradia, talvez mudança de vida. Quem de nós não disse: Deus, fala para mim? Quantas vezes nós perguntamos para Deus diante de uma circunstância: o que estás querendo dizer para mim? Parece que precisamos ouvir a voz de Deus. Parece que temos essa ansiedade dentro de nós. Muitas vezes a nossa intuição, ela nos direciona. E algo parece nos dizer dentro do nosso coração: faz isso. Toma essa decisão. E muitas pessoas, elas vão dizer: Deus está falando comigo. Deus me disse, Deus me deu a resposta. Será? Será? Como nós podemos ouvir a voz de Deus? E como a voz de Deus se faz presente no nosso dia a dia? Talvez nós possamos transformar o nosso tema que nós colocamos hoje numa pergunta: a voz de Deus continua presente entre nós, em nossos dias? Falando um pouco dessa intuição, dessa voz que parece nos dizer algo muitas vezes. Pode ser de fato que Deus nos direcione. Pode ser que Ele esteja nos direcionando de verdade. E pode ser que seja de fato a voz de Deus. Mas também pode ser a voz do nosso coração. Quando saber? Como saber? É preciso que nós tenhamos cuidado com isso. É preciso atentar aos desejos do nosso coração. E, sobretudo, reconhecer como é o nosso coração. Vejam só uma palavra que o profeta Jeremias nos diz. E o profeta, ele faz aqui um contraste entre o confiar em Deus e o ser humano. Em Jeremias, no capítulo 17, ele diz assim: bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E ele diz mais: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturbará, nem deixará de dar fruto. Ou seja, o profeta está aqui falando de que é preciso estar no Senhor, é preciso confiar no Senhor, é preciso que a nossa esperança esteja no Senhor. E aí essa comparação fantástica que ele faz dessa árvore plantada junto ao ribeiro, a um riacho, a uma água. As suas raízes vão lá dentro da água e se alimentam e ela fica verde.
Isso é quando o nosso olhar e o nosso coração está em Deus. Mas vejam o que ele diz na sequência, quando ele diz, e nos lembra a prestar atenção no nosso coração. Ele diz, na sequência do texto, ele diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E ele diz, eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Quando é a voz de Deus, nós nos sentimos em paz. Mas quando é a voz do coração, que é enganoso, nós podemos ter dificuldades. E como nós vamos saber quando é a voz de Deus e quando é a voz do nosso coração enganoso? Quando vamos saber? Esse domingo, o primeiro após a Epifania, que nós chamamos também o domingo do batismo do Senhor, ele é significativo para nós, porque o texto do Evangelho desse dia, que relata a respeito do batismo de Jesus, ele fala da voz de Deus. E a voz de Deus esteve presente ali no batismo. E essa voz diz, você é o meu filho amado, em você me agrado. E essa voz de Deus continua presente hoje, para cada um de nós. E continua presente justamente por causa daquilo que aconteceu naquele dia, no batismo de Jesus. Esse momento extraordinário, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de forma visível, estão presentes. A voz, a pomba que desce na nuvem e Jesus que se submete ao batismo. E ali diz, você é meu filho amado, em você me agrado. Deus se agrada de mim e se agrada de ti, querido irmão, querida irmã. Sim, Ele se agrada. Porque nós somos como árvores plantadas junto às águas, que estendem as suas raízes ao ribeiro, a fonte verdadeira da vida. E isso acontece no dia que nós somos batizados, porque o batismo de Jesus é o que nós recebemos no nosso batismo. Essa presença gloriosa do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a presença que nós temos no dia do nosso batismo. E ali nós somos plantados junto a esse ribeiro. Sim, o nosso coração enganoso, ele é plantado junto ao ribeiro. E agora os dois estão ali, o coração enganoso e aquele ribeiro que nos dá a vida, que é Jesus. Não é que nós não podemos ouvir o nosso coração. Até podemos ouvir o nosso coração. Mas aí vem a grande pergunta, do que está cheio o nosso coração para que nós o ouçamos? O que está dentro do meu coração para que a gente possa ouvi-lo? Naturalmente, o nosso coração é corrupto. Como diz Jeremias, é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Assim é o nosso coração natural. Assim é. João Batista, que batizou Jesus, e que foi confundido ali como sendo o Messias, por causa da pregação que ele fazia, preparando a chegada de Jesus, e pregando arrependimento. Quando as pessoas o confundem, ele reage.
Diz o texto, estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, pensando no seu íntimo. Eles confundem. Eles não ouvem a voz de Deus, mas ouvem a voz do coração. Dizem assim, o João é o Messias. E aí João precisa lembrá-los e dizer, e ele diz, né, João tratou então de explicar a todos, eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Ele diz, eu não sou o Messias vem. Ele está aí. E ele estava diante de João para ser batizado, ele era o Messias. Sim, ele vem para limpar a eira, ele diz, e queimar a palha, ou seja, separar o joio do trigo. Ele, é obra do Filho fazer isso. Aquele que crê é acolhido, aquele que não crê é desprezado. É isso que João está dizendo. E aí diz assim diz o texto, e assim com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Ele anunciava que aquele que estava diante dele para ser batizado era o verdadeiro Messias. Ouvir a voz de Deus, ela continua presente em nossas vidas. O próprio Jesus diz no Evangelho de Mateus e também aqui no Evangelho de Lucas, reagindo às atitudes de aparência dos fariseus, que não conduziam a sua vida como um coração transformado, mas davam um mau exemplo, um mau testemunho, porque se deixavam levar pelo seu coração, o coração humano. E aí Jesus usa o exemplo de uma árvore e seus frutos e diz, tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto se tornará mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. E aí ele chama esses fariseus que olhavam para o seu coração e diz, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? E aí ele diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se a minha boca fala do meu coração natural, eu serei enganado. Mas se a minha boca fala de um coração cheio do amor de Deus, então sim, eu estarei ouvindo a voz de Deus que continua presente. Aqui no Evangelho de Lucas, um pouquinho adiante, no capítulo 6, usando a mesma analogia da árvore, Jesus vai dizer, não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Ou seja, aquilo que nós mostramos. Se é do nosso coração natural, é enganoso, mas se é do nosso coração cheio do amor de Deus, da voz de Deus, então produz os frutos do arrependimento. E diz, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Como então a voz de Deus continua presente? Ela continua presente pela sua palavra. Sim, a palavra é a voz de Deus que continua presente entre nós. Se enchermos o nosso coração, que naturalmente é enganoso, com a palavra, vamos ouvir a voz de Deus. E ela vai continuar presente em nossas vidas.
O que aconteceu no batismo de Jesus nos é dado através da fé. Desde o dia do nosso batismo, quando ali recebemos a nova vida em Cristo. Para que nós não sejamos reféns do nosso coração enganoso, mas para que nós sejamos reféns do que recebemos de Deus, da graça, do perdão, da verdadeira vida. No texto que nós ouvimos nessa manhã de Romanos, quando o apóstolo Paulo nos mostra como nós somos livres do pecado, e livres do pecado por causa da graça de Deus, por causa daquilo que Deus nos dá. Ele diz: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Vamos continuar com o nosso coração enganoso? Em outras palavras, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Como é que eu, que já fui batizado, como é que eu vou deixar que o meu velho coração, o meu coração enganoso me domine? Diz o apóstolo Paulo. Diz: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? O que nós recebemos no batismo é o que Jesus dá para nós na cruz, o perdão dos nossos pecados, a vida e a salvação. Fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então não é mais o nosso coração enganoso que nos domina, mas a voz é de Deus em sua palavra, que está em nossos corações. Essa voz de Deus continua presente, a mesma voz que cria todas as coisas, da qual, por exemplo, o Salmo que nós ouvimos hoje, o Salmo 29, que fala dessa voz poderosa que cria todas as coisas. Uma voz que destrói, mas uma voz que cria. Destrói aquele que se afasta de Deus, aquele que rejeita Deus, aquele que não quer ouvir Deus, ele é destruído. Mas aquele que é atingido pela graça, pelo amor de Deus, pelo perdão, ele é recriado em Cristo Jesus para viver. Não vamos ler a palavra para ouvir a voz do nosso coração enganoso. O que significa isso? Quando eu busco ler a palavra para encontrar afirmação e confirmação para aquilo que eu penso, para aquilo que eu acho. Isso nós chamamos de fundamentalismo. A pessoa que pensa e imagina uma coisa, não quer abrir mão desse pensamento, aí busca na palavra algo para basear esse pensamento. Não, vamos ler a palavra para ouvir a voz de Deus que continua presente em nossas vidas. Essa voz de Deus que falou através do profeta Isaías para o povo que se encontrava no cativeiro, essa voz que diz assim: não tenha medo, porque eu o remi. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Essa é a voz de Deus na palavra que nós vamos ouvir. E essa é a voz que continua presente em nossas vidas. Ouçamos todos os dias a voz de Deus em sua palavra, para que não sejamos enganados pelo nosso coração, mas para que o nosso coração esteja cheio do amor de Deus, e assim possamos viver cada dia de nossas vidas no amor de Deus por nós. Amém.